Olá, eu sou Jussara Rigg do Ateliê Mimos da Jussi. Seja bem-vinda ao meu canal. A pedidos, hoje eu vou fazer a montagem de uma bolsa, que também é muito interessante, fácil de fazer e você conseguirá com certeza ter a bolsa dos seus sonhos aí. Mostrarei como colocar uma alça numa bolsa, numa nécessaire, ou em qualquer coisa que você queira. A montagem dessa alça, que fica muito legal, está lá no Shorts. É um videozinho curto que vale a pena assistir, vai lá para ver. Então, vamos lá para o que você precisa de material. Você vai precisar de botão de pressão, o meu vai ser de ímã. Vai precisar também 2 tecidos, um principal e um para o forro, na medida de 45 centímetros por 35 de largura. Também na mesma medida, um pouquinho maior na manta, que aqui eu vou usar a R1 para estruturar a nossa bolsa. E de 2 alças no tamanho de 45 por 3 centímetros. É essa alça que eu apliquei um outro tecido na alça de algodão para dar um charme maior à peça. E é essa alça que está lá no Shorts. Temos também 2 tecidos na medida de 18 por 15, que é o bolso que vai na parte interna da nossa bolsa, estruturado também com a manta R1. Então, agora nós vamos para a máquina para fazermos um quilting na parte de fora da nossa bolsa. Enquanto isso, o nosso forro fica aqui esperando, que daí nós vamos fazer a aplicação do botão e do bolso. E aqui nós vamos passar uma costura reta aqui no nosso bolso para revirarmos, passar uma outra costura para rebater e cortarmos a parte que sobra aqui do nosso bolso. E aqui as nossas 2 alças que usaremos também nesta peça. Então, agora vamos para a máquina. Bom, então nós começaremos pelo bolso. Eu tenho direito do tecido, o avesso aplicado na manta, aí eu coloco direito com direito e passo uma costura reta de um pezinho de máquina aqui com retrocesso no começo e no final. Agora eu corto o excesso de manta. Aí eu viro aqui, deixo bem na emendinha aqui. Aí vocês vão dizer, nossa Ju, mas o tecido é preto, você está costurando com o branco. Na verdade, com a linha pérola, é que é para dar um destaque aqui. Como nossa costura é criativa, a gente pode fazer isso. Então, agora para rebater a costura, eu vou colocar aqui um pezinho de máquina e retrocesso no começo e no final também. Para a gente finalizar aqui, ficar bem bonitinho o nosso bolso, eu vou finalizar com o viés. Eu dobro a pontinha, coloco ele aqui, arrumo bem certinho, ó. E a minha costura, eu vou passar exatamente nesse pontinho aqui dele, ó, onde tem essa dobra. Só que antes disso, eu alfineto para ficar bem seguro, porque a gente tem a parte de baixo, né? Não pode esquecer, ó, ela tem que estar certinha. A hora que chegar aqui, eu vou mostrar para vocês. A gente tem que parar a costura um pouquinho antes. Bem em cima da dobra é onde nós passaremos a costura. Porque depois disso a gente vai virar e vai rebater lá atrás. Ó, chegando aqui, o meu tecido ainda tem um pedacinho. Eu vou dar um retrocesso. E daí, aqui é que a gente tem que fazer uma dobra bem certinha, ó. Aqui é como se eu tivesse um biquinho feito aqui, ó, na diagonal. E esse daqui, ele vem pra cá, ó. Ó, ele fica assim, ó, este ângulo. E aqui, eu corto e dobro esse pedacinho pra ficar bem certo aqui. Agora, o que é que eu faço? Eu viro, ó,
bem certinho, olha como fica aqui. Fica bem o biquinho. Viro aqui. Assim. Aqui eu deixei a linha vermelha para vocês verem como fica esse outro lado, ó. O meu viés tampa a costura, ó, que a gente passou ali. Ela não vai aparecer, tá? Então, agora a gente vai passar uma costura bem aqui nessa reta que o branco delimitou com o preto aqui, que daí a gente vai estar certinho lá atrás. E aí sim, o nosso bolso está pronto. Então, a gente reserva o bolsinho, porque daí quando a gente for passar a costura para grudar no forro, a gente vai passar exatamente no mesmo lugar que a gente passou para finalizar, tá bom? E agora as alças, agora o avesso tem que ser uma linha escura e aqui a gente pode escolher. Então, vou deixar a pérola em cima e uma escura embaixo. Então, agora para costurar a alça, nós temos que passar uma costura deste lado e uma deste lado, tá? Nossa emendinha está aqui, então ela ficou para baixo. Então, agora a costura é uma deste lado até o final e uma deste aqui. Essa alça aqui eu ensinei nos shorts, então corre lá para ver como é que a gente faz a aplicação deste tecido na alça de algodão, que dá um diferencial bem grande na sua peça. Tiro os alfinetes, corto as pontinhas e pronto. Nossa alça está prontinha para ser usada. De um lado eu coloquei a linha clara e do outro escura, que daí não aparece. Nós faremos um quilting na nossa peça para grudar o tecido principal na manta. Assim, quando a gente lava, ele não fica solto, já vai ficar presinho. Ju, como você vai fazer? Eu vou fazer linhas retas de forma aleatória, eu não marquei, porque como já tem muita informação, então vou só fazer algumas só para aprender mesmo. Então, nós fazemos o quilting nas duas partes. Prontinho, quilting feito, agora a gente corta o excesso de manta e vai lá para a mesa para montar a nossa peça. Bom, então nós temos o nosso bolso, as duas alças e as duas partes do tecido principal já prontinhos. Nós deixamos de lado e agora nós vamos para o forro, onde eu já deixei certinho aqui, marcado, onde nós colocaremos o bolso, que está a 10 centímetros abaixo da parte principal, que é essa daqui, ó. Descemos 10 centímetros, traçamos uma reta. Para isso, nós dobramos ao meio o nosso trabalho e quando nós voltamos, nós temos aqui esta marcação e por isso eu desci aqui 10 centímetros e consigo deixar o meu bolso bem retinho. E aqui 3 centímetros para baixo, também bem no meio, onde nós vamos colocar o nosso botão. Para a colocação do nosso botão, nós temos que ter esta parte aqui que vem junto, ele é o guia do nosso botãozinho aqui. Aí eu pego, eu marco exatamente aqui e do outro lado, que é onde eu vou fazer uma aberturinha com esse abridor de casas aqui. Então, eu faço aqui, coloco, caminho um pouquinho só. E daí, ele faz um buraquinho de um lado e do outro, certo? Aí, nele, nós colocaremos aqui o botão, certo? E do outro lado,
Nós vamos pegar um pedacinho de manta, aí nós vamos fazer aqui, ó, um quadradinho de manta bem pequenininho, a mesma aberturinha que tem ali, pra gente colocar aqui e ficar um pouquinho mais preso, porque como o nosso tecido ele é bem fininho, aí às vezes fica solto o botão, sabe? E colocando assim, ó, desta forma, aí sim a gente coloca o nosso guia aqui e fazemos a pressão para baixo, ó, para ele ficar certinho aqui. Nosso primeiro botãozinho aqui já está colocado, e daí nós vamos colocar o outro do outro lado. Só que antes disso, nós vamos colocar o nosso bolso nesta parte. Então, eu pego o meu bolso do lado direito, arrumo metade com a metade do meu bolso, eu posso dobrar apenas, ó, vinco bem aqui, e daí sim, a metade com a metade, bem retinho aqui, nessa parte onde nós marcamos, dos 10 centímetros para baixo, e aí sim nós vamos alfinetar o nosso bolso numa das partes aqui. Depois lembra que a gente vai passar a costura somente na junção aqui do tecido branco com o tecido preto. Aqui a mesma coisa. Então, aqui o nosso bolso já está colocado. Então, é aqui que nós vamos passar a nossa costura, ó. Bem aqui onde é a emendinha do preto com o branco. Retrocesso aqui e aqui, para ficar bem preso. Então, aí nosso bolso está colocado e o nosso botãozinho também. Aí nós vamos pegar a outra parte, que é essa daqui, e nós vamos colocar direito com direito, arrumar bem certinho, não pode ficar torto, ó. E aqui, ó, onde nós colocamos o nosso botão, a gente faz uma pressão assim com o dedo, e aí o nosso tecido fica marcado, ó, com uma bolinha aqui, tá vendo? Então, é nesta bolinha que nós vamos colocar o nosso guia para a gente marcar exatamente a mesma coisa que marcamos no outro, onde nós faremos a abertura para o encaixe do nosso botão. Então, aqui, ó, já ficou marcadinho. Lembra que isso é do lado direito que a gente vai fazer, tá? Por isso que a gente colocou direito com direito. Por quê? Agora, a gente vai colocar o nosso botão aqui, ó. Esse vai encaixar neste, né? Então, aqui. Aí, a gente repete, ó, dá até pra já deixar encaixadinho aqui. Aí, a gente repete a questão da mantinha. A gente faz o furinho, para que ela fique bem firme. E daí, a gente coloca o outro guia e abrimos também aqui, para ficar bem certinho. Então, agora, ó, nós já temos tudo isso e montaremos a bolsa pra gente costurar. Então, aqui é uma costura na volta para o nosso bolso ficar preso. Nosso bolso já está pregado e agora nós vamos montar e costurar a nossa bolsa. E a outra costurinha aqui, e daí o bolso fica bem preso, bem na pontinha. Prontinho, bolso preso, agora nós vamos para a montagem da bolsa. Então, como é que eu coloco aqui a minha alça? Então, para embutir uma alça em qualquer peça, nós colocamos sempre direito da peça, direito da alça com direito da peça. E como é que a gente mede isso? Nós temos que colocar aqui, a gente acha o meio da peça, então a nossa tem 35, ó, posso fazer assim, metadinha será exatamente aqui, ó. Então, daí eu pego o giz, risco bem aqui onde é a metade, o giz que apaga, né, lógico. E daí a gente marca 7,5, partindo do meio, 7,5 para um lado, e aí aqui pode ser com a canetinha fantasma ou com o giz, que apaga. 7,5 para um lado, 7,5 para o outro. Então, é exatamente aqui que nós colocaremos a nossa alça.
Então, é direito da alça com direito da nossa peça. Então, aqui, ó, daqui pra cá. Deixa um pouquinho a mais aqui a nossa alça. Então, aqui eu deixo sempre um pouquinho a mais e alfineto. Daí, eu vou pegar a parte que tem o bolso, deixo direito, que é onde tem o bolso, com direito da nossa peça, direito com direito, né, aqui onde tem o nosso bolso, com o direito da nossa peça, bem certinho. Vocês vão ver que o meio que a gente marcou aqui vai dar exatamente no meio aqui, ó. E daí nós vamos passar uma costura reta com retrocesso daqui até o final. Só que quando a gente chega aqui, onde tem a alça, a gente pode dar um retrocesso dos lados também, tá? Para que fique bem firme. Reserva esta, aí eu pego o outro e faço a mesma coisa. Parte mais fininha para baixo. Agora nós vamos com retrocesso. Sempre na mantinha, que então chegou na parte da alça um retrocesso. De novo retrocesso. E vamos nós. Aí. E olhem só, nossa alça já está aqui, tá vendo? Só que antes, agora, nós vamos colocar, a gente vai deixar bem alinhadinho aqui, pode alfinetar para ficar uma costura bem bonita. Nós vamos rebater essa costura aqui agora. E daí a gente vai fechar a nossa bolsa. Primeiro rebate a costura, então bem certinho, nas duas partes. Cuidado só para essa parte que está solta não vir para cá. Então, coloca ela bem certinha. E aí, a gente vai um pezinho de máquina e a gente rebate a costura. Vai bem devagarzinho para a costura sair reta. Passa bem devagarzinho onde tem a alça, que fica um pouquinho mais difícil, tá? Porque fica mais grosso, né? E agora, o que é que a gente vai fazer? Agora, a gente vai fechar como se fecha uma nécessaire. Então, a gente coloca forro de um lado, parte principal do outro. A alça, deixa ela quietinha aqui. A mesma coisa deste lado, ó. Dá até para encaixar aqui, para ficar bem certinho, ó, o botão, tá? Daí, o que eu vou fazer? Aqui, da mesma forma como a gente faz com a nécessaire, nós vamos arrumar para que fique costura com costura, essa parte para baixo, ó. E aí a gente vai arrumar aqui, ó, certinho, bem juntinho, alfineta, sempre com a pontinha para onde a gente vai costurar. Lembra sempre que se for fazendo apoiado, fica mais fácil para quem tá começando. A gente vai alfinetando toda a volta. Lembrando de deixar sempre certinho, não pode ficar assim, ó. Você manda no tecido, então tem que colocar ele certinho aqui. Bom, então tudo alfinetado. Aí eu vou fazer uma marcação aqui na lateral, onde entre uma mão, tá? Que é onde a gente vai fazer, vai deixar o espaço para desvirar a peça. Então, agora a gente vai costurar toda a volta, igualzinho a gente faz com uma nécessaire, tá? Um pezinho de máquina com retrocesso no começo e no final da nossa marcação. Então, vamos lá. Retrocesso, agora a gente retira os alfinetes. Bom, então agora aqui, ou você deixa ela desta forma só, e ela fica uma bolsa envelope, ou você desenha a caixinha de leite, aqui eu coloquei com 5 centímetros em todos os lados, e daí a gente faz para que ela fique com uma base mais larga embaixo. Então, aqui eu estou desenhando as caixinhas de leite de 5 centímetros. Quem não sabe o que é a caixinha de leite, tem vídeo no canal ensinando a fazer, que é o vídeo da nécessaire. Aí é só ir lá e dar uma espiadinha, como é que você deve
proceder para fazer aqui a caixinha de leite. Então, vou desenhar aqui, deste outro lado. Tem que desenhar sempre em todos os lados. Aqui na manta a gente pode usar uma caneta normal, não precisa ser aquela que apaga. Daí a gente faz exatamente como na necessaire. Do outro lado, aí é só fecharmos a caixinha. Tem os shorts também mostrando como é que a gente faz para a nossa necessaire não ficar torta. Então, é isso que a gente vai fazer agora. Vou fechar a diagonal certinha aqui. Pode alfinetar, quem não tem ainda muita experiência. E daí eu vou passar uma costura reta exatamente na parte horizontal da minha peça. Agora eu vou cortar esse excesso, deixando bem certinho aqui 1 centímetro mais ou menos. Corto de todos os lados. E agora eu vou desvirar a minha peça. Então, por aqui, por onde nós deixamos o espaço aqui, eu vou abrir, colocar a minha mão até lá onde está a manta. E eu vou trazer toda a parte da peça por aqui, exatamente na abertura onde nós deixamos. Então, vamos desvirar. Eu entro com a minha mão aqui, arrumo os cantinhos, ó, que fique bem certinho aqui, do outro lado. E daí o ferro vai ajudar a gente nisso, tá? Na hora que ela estiver prontinha. Aí aqui é só fechar a nossa abertura. Prontinho, fechado aqui a nossa abertura. Só corta o excesso de linha que fica. E agora sim, nós vamos colocar toda essa parte para dentro. Arruma bem certinho lá embaixo. E a nossa bolsa está prontinha. Então, por conta de ensinar para vocês a colocação das alças, ensinei para você hoje essa linda bolsa, que é uma bolsa simples, rápida e muito fácil de fazer. Aprenda comigo mais esta arte terapia, uma bolsa para passear, para acompanhá-la por onde você quiser. Se você gostou da nossa aula de hoje, curta, compartilhe, comente com seus amigos e se não é inscrito em nosso canal, inscreva-se e ative o sininho, receba novidade toda semana. Obrigada e até a próxima!